Boa noite, galerinha! Tudo bem com vocês? Estamos aqui muito animados, vocês ouviram a Lala, né? E nós estamos agora indo para a sexta live da semana, quando a paixão pelo salgado se torna um vício. Como neutralizá-la para emagrecer? Muitas pessoas falam, Amanda, meu problema não é o doce, o meu problema é o salgado. Eu adoro um pãozinho, eu adoro uma massa, adoro uma pizza. Então, se o seu problema não é o doce, mas é o salgado, essa live é para você hoje. Se você conhece algumas pessoas que também têm dificuldade com o salgado, encaminhe essa live porque vai ser muito reveladora. Olá, Guarus Burger, Rose Pequim, sejam bem-vindos! O Guarus Burger Saúde? é do Rafa, é um amigo do Miguel, que é um rapaz que eu conheci através do Daniel. É aqui em Aveiro, Guarus Burger. Ah, é? Que legal, top! Muito bem. Então vamos lá, né? Vamos falar um pouquinho sobre o fantástico mundo das massas e pães. Boa! Ai, Lê, por favor, amor, não tem condição. A Larissa tá muito animada, vocês estão ouvindo? Ela não pode me ouvir falar, gente. Acho que a mãe dela tem falado tanto esses dias. Ela falou, não, pelo amor de Deus, mamãe, para de falar. Aqui, ó. Ó o mamaquinho lá, ó. Ei, Lala, faz um oi aqui então, ó. Faz um oi. Vai, tchau. Tchau para vocês. Oi, Claudinha, seja bem-vinda, lindona. Lê, tchau. Vai com Deus, amor. Função pai, ligando. Ativado! Bora lá, então. Quando a paixão pelo salgado se torna um vício. Então, hoje nós vamos falar um pouquinho do salgado. Na live de ontem à noite nós falamos bastante sobre o doce, né? E hoje nós vamos entrar aqui um pouquinho nesse outro tema. Então, o que acontece com aquele vício pelo salgado, né? Pelo doce, pelo pão, pela pizza, pela massa. No Brasil tem muito salgado, né? Salgado frito, salgado enrolado, salgado invertido, salgado em triângulo, salgado de tudo que é jeito. Também entra aqui... Ô, Lê. Eu já vou. Não, mas você tem que ir mesmo, Lê. Sério, gente? Não, o Leandro não tá me entendendo hoje. Não tem condição. Vocês estão me ouvindo? A Lala tá falando mais alto que eu aqui. Fala sério, viu? Então, todos esses alimentos, né? Eles têm uma ação no nosso cérebro muito parecida com o doce. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre isso, porque muitas pessoas também ainda não sabem. E as que já assistiram a live de ontem e já têm me ouvido falar um pouco sobre isso por aqui, o que é importante? O nosso cérebro, ele aprende por repetição. Por isso que a gente tem que repetir muitas e muitas vezes até que aquilo vire realmente um hábito, vire realmente Peraí que tá acabando minha bateria aqui. Aterrisse aquilo lá dentro como realmente um aprendizado, né? E a gente sabe que aprendeu, porque quando a gente ouve, a gente aprende muito pouco. Não aprende nem 10%. Quando a gente escreve, a gente aprende em torno de 30%. Mas quando a gente ensina alguém, aí o nosso aprendizado fica fantástico. Por isso, toda a informação que chegar até você, o quanto antes você aplicar, aprender e ensinar alguém, mais rápido você vai ter essa informação aterrissada na sua mente, certo? Então, o que acontece com o tal do doce, do salgado, né? Das massas, pães, enfim. Qual que é a grande diferença na questão comportamental, né? Então, a gente tem a diferença na questão comportamental, mas na questão mental e até química ainda tem, né? Muita semelhança com o açúcar. Mas na questão comportamental, o doce, ele tá envolvido mais com as nossas emoções, com coisas que a gente sente como emoção.
Ou, às vezes, relacionada com alguma coisa hormonal. Então, por exemplo, a mulher tá de TPM, a primeira coisa que ela fala, eu tô de TPM e preciso de um doce, né? E, na verdade, o que a gente busca no doce, as emoções, né, que fazem com que a gente queira o doce, ela tá relacionada com fragilidade, com sensibilidade. Eu tô sensível hoje, foi muito mal no meu trabalho, eu preciso comer um brigadeiro, eu preciso comer um doce. Seja lá o doce que for que você mais gosta. Eu tô muito arrependida. Nossa, não deu certo isso daí. Eu fiz isso, tô muito arrependida. E aí você começa a alimentar esse pensamento, gera em você um sentimento. E esse sentimento leva você pro doce. Outra coisa, angústia, culpa, tudo isso tem muita relação com aquele aconchego, aquela recompensa que a gente tem, né? Ou então, fiz alguma coisa, seja ela por obrigação, tipo assim, que nem a gente ensina criança, né? Se você comer toda a comida, você ganha um doce. Aí você também age como adulto dessa forma. Então, sempre que você passa por uma situação muito difícil, muito delicada, o que você quer é depois ter a recompensa que dá aquele aconchego que você sentia na infância, né? Quando você era criança. Então, aí você acaba procurando doce para isso também, para dar aquela sensação de tranquilidade, de dar aquela sensação de acolhimento, né? Eu digo que o doce, ele age muito na gente como uma busca por acolhimento. Muitas vezes o que a gente quer, quando a gente fala assim, eu vou comer um bolo, vou fazer um bolo que a minha mãe fazia para mim quando eu era criança. Na verdade, muitas vezes é saudade da mãe, né? Então, se você tem a sua mãe viva, às vezes só de você fazer uma ligação para ela, de você conversar com ela, ou se a sua mãe já não tá mais aqui, às vezes só o fato de você fazer uma oração para ela, por ela, essa sensação ela já é preenchida e você não precisa do doce para isso, entende? Então, muitas vezes a gente busca o doce por uma recordação ou por uma emoção. Agora, no caso do salgado, também tem isso, tende a gente descontar assim as nossas emoções no salgado, especialmente quem tem mais tendência para o salgado, né? Quem tem o paladar mais puxado para o salgado, mas também tem uma questão relacional, né? Tem uma questão de uma questão social envolvida no salgado. Por quê? Porque geralmente a gente encontra salgado onde? Em alguma celebração, né? Então, quando a gente vai num aniversário, o que tem? Muito salgado, né? Tem os docinhos e tal depois, mas tem bastante salgado. Também tem, quando a gente vai celebrar alguma coisa, um aniversário com alguém, vai numa pizzaria, vai numa hamburgueria, né? Quando a gente faz, assim, várias coisas que vão celebrar alguma coisa, tem o salgado envolvido, sempre antes tem. Tem o doce também? Tem, mas o doce ele é assim, ele faz parte da gente comer ele depois, né? Agora, a grande questão é que além da celebração, né, a gente também tem coisas relacionadas ao relacionamento, né? Então, o relacionamento, olha eu entrando aí na live. Oi, Pati, sempre linda, bem-vinda. Então, a gente tá falando hoje sobre quando a paixão pelo salgado se torna um vício, né? E na nossa vida social tem muito envolvimento nessa questão de relações, né? Por exemplo, aqui em Portugal, desde que a gente mudou pra cá, né? A gente tem muitos amigos e até eu e o Lê, teve uma época que a gente ia muito em pastelaria, praticamente todo dia. Pastelaria aqui em Portugal é uma padaria, tá? Não vende pastel, vende pães e vende doces. Só que eu nunca me atraí por aquela vitrine de doces, apesar de ter uma tendência palativa mais pro doce do que pro salgado. Aqueles doces daqui de Portugal, eu não tenho um pingo de vontade de comer, nada, nenhum. Se falar, você gosta? Não gosto de nenhum, não tenho vontade de comer nenhum. Fala assim, eu vou numa pastelaria para pegar um doce. Só que para eles não tem salgado. A gente daqui não tem, sabe, coxinha, bolinha de queijo, enroladinho, esfirra, sabe que sai aquele monte de salgado como é no Brasil.
na padaria e, tipo, pouquinhas coisas doces. Aqui não, aqui é o contrário. Aqui tem muito doce, praticamente nenhum salado, nenhum salgado, tipo um folhado, alguma coisa. Só que o que acontecia naquela época? Todas as vezes que a gente ia, o Leandro gosta muito de café. Então a gente sempre ia, era um momento da gente estar junto, conversando, sabe? Tá naquele papo, e aí não tem jeito, eu acabava pedindo sempre um pãozinho, porque eu amo o pão de Portugal, 1000 vezes mais do que o pão francês. Tem brasileiro que chega aqui, ai que saudade do pão francês. Não! O pão da avó é infinitamente melhor, até o biju é melhor que o pão francês. Mas enfim, isso é questão de gosto, né? Os ovos moles, você gosta de ovos moles? Não gosta, tem ovos moles em tudo. E eu gosto de ovos moles. Mas assim, eu acho que é porque a minha cabeça também já tá tão preparada para essa questão, né? Que tipo assim, quando eu vejo que o doce, ele não é, como que eu falo? Ele não vai agradar o meu paladar a ponto de me satisfazer, eu nem escolho, eu prefiro não comer, sabe? Eu prefiro esperar e comer um doce que agrada o meu paladar, por exemplo. Mas o que eu tava falando é o Ribas Park, que é meu pão preferido. Então, assim, o que acontecia era que sem querer e sem perceber, você vai tomar um cafezinho com o marido, aí você acaba pedindo um pãozinho, depois talvez termine num docinho, e assim vai. Então, o que acontece? Faz parte daquele momento de relacional, né? Quando você sai com uma amiga, por exemplo, é sempre num café e tal. E as pastelarias daqui não tem nada saudável, sabe? Assim, não tem, tipo, uma coisa saudável na pastelaria. Não tem. Ainda no Brasil, a gente já tem alguns recursos, né? A gente tem aí algumas vitaminas que eles fazem, né? Por exemplo, poderia pedir um abacate, né? Uma banana com leite, alguma coisa assim, ou com água mesmo. Enfim, tem algumas opções. Outra coisa que tem são ovos, né? Aqui, assim, é muito raro a pastelaria que tem ovos como uma opção do cardápio, né? Então, não tem. É pão, alguns como fala aquilo? Folhados e muitas opções de doce. Muitas opções de doce, como disse a Rose, aí a maioria deles tem ovos moles, que é um doce tradicional aqui de Portugal, muito consumido. Então, o pão, né, nesse caso, ele entra ali como um sistema de relação. Outra coisa, pizza, empada, né? Eu me lembro que quando eu tava acima do peso e eu morava no Brasil, todos os dias eu chegava do trabalho, da prefeitura, e tinha uma padaria, né? Agora eu ia falar pastelaria. Tinha uma padaria que estava na minha rota e eu amava a empada que tinha naquela padaria. Então, assim, pelo menos, chutando baixo, umas 3 vezes por semana eu passava lá e no fim da tarde era uma esfirra. Só que eu já tinha comido lá no trabalho, já não tinha sido saudável. Às vezes era um pão de queijo, às vezes era um pãozinho, às vezes era uma bolachinha com café, com açúcar e tudo mais. E aí eu passava ainda, comia essa empada e depois ainda ia jantar. Então eu sei exatamente o que eu tô falando pra vocês, porque eu também já passei por isso. E o meu café da manhã tinha sido pão com manteiga, café com leite, e o meu lanchinho da manhã tinha sido bolachinha, porque afinal de contas eles oferecem a bolacha na prefeitura. Então era isso que eu comia. Então eu comia pão com manteiga de manhã, depois na hora do almoço eu comia uma bolachinha com café doce, depois eu almoçava. Às vezes não dava tempo de eu almoçar, porque eu trabalhava em 2 postos de saúde que eram completamente distintos. Um era no final da cidade, na saída de Campinas, e o outro era na saída de Amparo. Então era assim, era tipo 30 minutos que eu levava às vezes para atravessar a cidade. E aí sabe o que eu fazia? Eu parava numa casa de salgado, e eles tinham uns salgados assim enormes, assim, super grandes, sabe? E aí eu comprava um bauru de forno enrolado e comprava uma vitamina de frutas, que eu nunca gostei de refrigerante. Então eu comprava uma vitamina de frutas e muitas vezes isso era o meu almoço, muitas e muitas vezes. E aí, na hora do lanchinho da tarde, era isso, um pão de queijo, as meninas compravam Coca-Cola, às vezes eu tomava. Elas compravam pão, às vezes o pão saía quentinho, de você pôr a manteiga ali, aquilo derreter, às vezes era pão de leite, né? Então, a minha alimentação era à base de carboidrato, como é da maioria das pessoas, né? Era o Galho, isso mesmo, lá em Pedreira. Nossa, eu amava aquele lugar.
Então, eu comia dessa forma, sabe? Então, era assim, era muito rotineiro. E sabe o que era mais interessante? Porque eu gostava de comida saudável. Eu gostava de fruta, eu gostava de legumes, eu gostava de verdura. Eu sempre gostei de tudo isso e comia. E olha que engraçado que eu, além de não emagrecer, engordava. Eu engordei 14 quilos nessa época. Foi logo depois que eu tive a Ana Laura. Então, por que eu tô falando tudo isso pra você? Porque na grande maioria das vezes, esse carboidrato, esse salgado, ele sempre estava envolvido com alguma amizade, com alguma circunstância, ou com o marido, ou com alguma coisa. Eu lembro em São José que a gente pegava um pãozinho francês que tinha num posto de gasolina. Rose, ajuda eu aí! E um pãozinho de lá no Jardim Satélite. E esses pães eram congelados, então chegava em casa e eu esquentava ele, saía como se fosse na hora, assim, sabe? Todo santo dia a gente comia aquilo. O Leandro engordou 30 quilos e eu engordei 14 quilos nessa situação comendo dessa forma. E aí, o que acontece? Qual é o grande desafio do salgado? Das pessoas que falam, eu sou viciada em salgado, meu problema é o salgado, não é o doce, eu nem ligo para doce. O problema é que a quantidade que a gente come e a oferta desses doces, elas têm muito maior do que o doce, né? O doce a gente come numa quantidade menor, que já é uma bomba de açúcar, mas a gente come numa quantidade menor e não come toda hora, né? Agora, o carboidrato salgado, se você deixar, você come em todas as refeições. E ele é basicamente a base da sua refeição. E além disso, né, além dos convites, dos relacionamentos, da vida social, das celebrações que estão envolvidas com o salgado, ainda tem um grande desafio, que é quando você come um salgado, esse salgado vira glicose no nosso sangue. Então ele vira açúcar de qualquer forma, certo? Então muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, eu não sei por que eu estou pré-diabética. Eu não entendo, Amanda, nem o café com açúcar eu não tomo, eu não como açúcar, eu praticamente não tenho açúcar, eu não gosto de doce, nada disso, meu problema mesmo é o salgado. É porque o salgado vira açúcar no sangue, tá? Então esse é o grande desafio, porque na verdade aquilo que é salgado que você tá comendo, para o seu corpo vai ser açúcar. E aí o carboidrato, além de ter o açúcar nele, ainda tem o glúten, a farinha, né? Tem o óleo, tem um monte de outras coisas, o sal. Então lembra que eu falei que a combinação do açúcar, gordura e sal são extremamente palativo, né? São assim para agradar mesmo o nosso paladar e a gente ficar querendo aquilo de novo. O José Meire aqui. Tudo bem, lindo? Ah, você tá falando com alguém. É que eu tô me vendo aqui falando, nossa, por que eu tô falando aqui? Ai, boa. Certo, gente? Vocês estão captando aí a nossa mensagem do salgado? Então, tá vendo como ele também não é brincadeira? Vamos lá, então, tem muita coisa aqui pela frente. Aí, o que acontece? Tem pessoas que têm problema com glúten, né? Tem ali, realmente não podem comer glúten porque elas têm uma intolerância ao glúten, tá? Mesmo que esse não seja o seu caso, se você tirar o glúten ou praticamente diminuir, quase que eliminar o glúten que tá nas farinhas, especialmente, né, se você tirar as farinhas refinadas, que são aí usadas para fazer os bolos, os doces, as pizzas, os pães, né, tudo isso, você vai ver um efeito muito significativo no seu corpo, porque além do açúcar, o glúten ainda causa uma inflamação no seu corpo. Graças a Deus, tudo bem, Josi. Então, assim, o que acontece é que, além daquilo virar um açúcar no seu sangue, ainda tem a parte inflamatória. Então, quando você consegue tirar, né, ou praticamente excluir o glúten, né, da sua ingestão ali diária, que é, assim, muito significativa, tenho certeza, porque quando chegam os clientes para mim, eu pergunto, como que é a sua alimentação? E eles ditam a mesma coisa que eu acabei de dizer para vocês sobre a minha alimentação, como era, né? Um pouco manteiga de manhã, no meio da manhã uma bolachinha com café, às vezes uma fruta.
Depois eu almoço, geralmente é macarrão, arroz ou batata com uma carne, nem sempre como salada. Depois à tarde é um pãozinho de queijo, uma bolachinha, um salgado, alguma coisa assim, às vezes uma fruta. Depois à noite é mais ou menos a mesma coisa que eu comi na hora do almoço e geralmente eu sempre como um doce aí depois do almoço ou talvez depois da janta também. Então essa é basicamente a alimentação que as pessoas que estão acima do peso fazem, né? E até das pessoas que estão magras, porque ontem na live de ontem a gente falou sobre o fato das pessoas que estarem no seu peso ideal, 40% delas já têm doenças instaladas no seu corpo, mesmo não estando acima do peso. Então, às vezes a gente pensa que é só a pessoa que está acima do peso, que é só a pessoa obesa que está com doenças, né? Como diabetes, como pressão alta, como colesterol alto, tudo isso, e não é. Não é. Muitas pessoas que comem mal, se alimentam mal desta forma, elas também podem desenvolver esse tipo de doença, tá bom? Então, atenção. Então aqui, ó, até trouxe mais umas coisinhas. Quando a gente, né, reduz aí o glúten da nossa dieta, além de melhorar essa inflamação, ainda melhora o nosso metabolismo, que funciona melhor, né? Promove uma diminuição da retenção de líquidos. Então, olha só, a gente desincha, a gente tem uma perda bem significativa de peso, porque você deixa de acumular aquela caloria extra que tá entrando. E também... E mais importante até é você ter uma melhor absorção dos nutrientes, porque o glúten ele atrapalha a absorção dos alimentos no seu intestino. Então, além de tudo isso, né, vai ainda melhorar o funcionamento do seu intestino, a microbiota do seu intestino. E quantas pessoas não têm problemas, por exemplo, de alteração da microbiota do intestino, tem intestino preso e tudo mais, por conta de um excesso muito grande de carboidrato que sempre comeu, tá? Então, além de tudo, ainda vai prevenir a obesidade e ainda vai diminuir as chances de você desenvolver uma doença cardiovascular, que é diabetes, pressão alta, colesterol alto, certo? Então, qual que é, né, o grande desafio aí? É a questão do volume daquilo que é salgado e que as pessoas gostam, que comem muito mais do que o doce. Por exemplo, o doce tem uma carga glicêmica muito maior, né? Talvez maior do que o salgado. Depende do salgado, ainda tem quase que lá, ela com ela ali. Mas do salgado tem uma carga glicêmica alta também, porém ele vem acrescido de outros processos inflamatórios que eles causam aí por conta da farinha e tudo mais. Então o prejuízo nutricional e mental é muito parecido, tá? Então vamos retomar aqui. Por quê? Porque a massa, o pão, né, tudo que é derivado aí das farinhas, né, que é feito, bolo, essas coisas, eles têm um efeito muito adictivo, né? Muito viciante para o nosso cérebro. E ele atua no mesmo local que eu disse ontem na live, né? Que atua no mesmo local que a recompensa por doce, né? Então, quando a gente come um pãozinho de manhã, o que acontece? Eu falo sempre para as clientes, o problema não é um pão que você come, né? Às vezes, sei lá, umas 2, 3 vezes por semana, que seja, às vezes não é isso. O problema é que quando você come esse pão, você dá a permissibilidade para sua mente pedir outros carboidratos. Sabe por quê? Porque aquilo que ativa no seu cérebro, a região que ativa, faz com que você gere uma necessidade de repetir aquela experiência. E o seu cérebro não sabe falar assim, olha, eu quero repetir a experiência do pão, você me dá? Não, ele começa a te dar sugestões, né? Então aí tudo que causam em você o mesmo prazer e a mesma sensação de você comer uma massa, de você comer uma pizza, de você comer um pão, causa o doce. Então ele começa a desenvolver essa necessidade de repetição daquela experiência. Ele quer mais do mesmo, que é o quê? Você come aquilo, seja doce ou seja salgado, ativa esses receptores aí na sua mente e daqui a pouco, quando baixa os neurotransmissores que estão envolvidos nesse processo, ele vai pedir mais do mesmo, mais daquilo, certo? Então aí você vai comer, talvez não outro pão, mas talvez uma outra coisa. Talvez você vai procurar uma bolachinha, uma torradinha,
Talvez você depois da noite vai querer comer uma pizza. Então o problema de você não ter o controle sobre aquele pão, né, é você abrir um looping para sua mente para pedir outro tipo de alimento que gere no seu cérebro a mesma recompensa que aquele pão gera. Entende? Oi, mãe. Tudo bem? Tá animada? Saúde, gente. Deixa eu respirar. O Leandro fala, Amanda, calma, respira. É que assim, né? Quando a gente tá dando palestra, a gente vê as pessoas, né? Então você vê os sinais.